Estamos aqui para mais uma apresentação da disciplina de Tecnologias Back-end, da tarefa 5, desenvolver um sistema sólido com banco de dados. Vamos lá, o professor pediu aqui para criar um sistema que simule uma postagem de comentários em um site, e aí a gente precisa armazenar essas informações de usuário, e-mail, comentário e senha, e ela precisa ser enviada para o nosso banco de dados. Então aqui a gente vai fazer uma breve apresentação aqui do nosso servidor. Vamos colocar aqui para rodar o nosso servidor, assim que o nosso terminal cooperar. A gente vai ver a aplicação funcionando, depois a gente vai fazer a apresentação do código. Então a gente vai ver aqui se ela já subiu. A gente tem aqui o nosso pequeno campo de formulário, vai pegar algumas informações aqui. Então, eu já tenho, na verdade, eu fiz um teste aqui com a criação de um usuário para mim. Eu vou criar outro usuário, um usuário admin, para a gente conseguir testar. A gente vai enviar aqui, fazer uma requisição para o nosso servidor e tá aqui. Essa aqui é a informação que ele salvou para a gente no banco e trouxe como resposta. Então, nosso usuário admin ele foi criado. E se a gente der um refresh aqui na nossa tabela do MongoDB, a gente tende a encontrar essa informação aqui. Então tá aqui, tá criado. É o meu usuário anterior e o usuário admin aqui com o e-mail e o comentário que eu escrevi. Então aqui a gente guarda, a gente está guardando aqui um UID para representar a chave única do nosso esquema. E agora a gente vai mostrar, na verdade tem outro fluxo que precisa ser feito, que o professor pediu para exibir uma mensagem de erro quando o usuário e o e-mail fossem já existissem no banco. Então a gente também tem essa validação que na verdade tem. Vamos tentar criar esse mesmo usuário novamente, a gente vai ter um erro aqui. Não é para ele permitir que isso aconteça. Então a gente vai enviar, ele vai dizer, o nome do usuário e e-mail já existem. Então essa foi uma das recomendações aqui que o professor pediu, precisa exibir esse comentário. E a outra é qualquer rota diferente aqui, da que não exista, ele precisa responder uma página não encontrada. Então essas eram as especificações do trabalho. Então usar aqui um framework Express, um MongoDB para a criação da nossa aplicação, definição das rotas, para a requisição do formulário e envio das informações, garantir que o usuário, e-mail e comentários sejam únicos, empregar criptografia, que é o que a gente faz para armazenar a nossa senha em hash aqui. A senha que eu digitei lá é 123, mas ele guarda em hash, dessa forma. E certificar que os links inexistentes sejam enviados aos usuários para uma mensagem de erro 404, que é o que está acontecendo aqui. Então, dito isso, a gente vai comentar um pouquinho de como é que foi construída a nossa aplicação. Então aqui a gente segue um padrão MVC. A gente tem aqui o nosso index com algumas camadas. A gente vai começar falando sobre a camada de middle de conexão aqui. Essas informações precisam serem preenchidas, Eu coloquei aqui as informações no nosso .env, informação de host, database, username, password para você poder fazer a execução. Essas informações são usadas nesse arquivo MongoDB, Então aqui a gente tem essa constante que pega do nosso .env, nosso host, database, username e password. Aqui a gente faz a conexão. Primeiro a gente precisa fazer uma conexão no cluster, através desse client aqui, faz uma instância do Mongo Client,
E aí, se ele conseguir fazer criar, né, essa instância, ele vai mostrar essa mensagem que foi feita com sucesso. Depois que ele consegue fazer um login, um acesso no nosso cluster, ele vai fazer um acesso no banco, né? Então aqui em seguida tem esse await run db aqui que executa essa função que faz exatamente a conexão com o nosso banco. Aqui a gente coloca o nome dele aqui. E aí, se tudo der certo, ele vai mostrar a mensagem: nosso banco foi conectado com sucesso e nosso cluster também foi conectado com sucesso. Para apagar esse file aqui. Em seguida, né, com essas duas funções auxiliares, a gente pode montar o nosso middleware, né? Então aqui ele puxa a informação do client, que foi instanciado aqui em cima. Em seguida, a gente insere nessa variável de requisição aqui, porque a gente precisa acessar esse banco de dados disponível aqui. A gente faz a abertura dele e aí é para a gente poder conseguir fazer as requisições para o nosso banco. Então a gente vai ficar usando, ao longo de todas as rotas, a gente precisa dessa variável aqui. E aí, se acontecer algum problema, ele vai dizer, né, que não foi possível conectar o banco. Ele vai jogar esse try catch aqui pra gente e vai mostrar para o nosso usuário lá esse status 500 com esse erro, informando que teve um erro no banco. Então, basicamente, o nosso primeiro middleware faz isso. Esse segundo e esse terceiro é para manter a comunicação com parâmetros de URL da requisição. E esse terceiro aqui é para tratar o nosso body, para a gente conseguir poder ver as informações que estão sendo enviadas pelo body. A gente tem essas duas opções. Dá para mandar pela URL, pelo GET, né, e pelo post através do nosso body. Em seguida, a gente tem aqui as rotas. As rotas aqui elas estão bem simples, na verdade só tem duas rotas que está aqui no nosso comment routers. Então aqui, ó, aqui são nossas duas rotas, a rota de get, que é para buscar o formulário, e a rota do /formulário, que é o nosso post, né? Então aqui é para requisitar e aqui é para enviar a informação, né? Então basicamente esse middle faz esse tratamento, né, do nosso router. E por último, nosso user aqui da página não encontrada. Qualquer requisição que for feita que não existe, no caso qualquer coisa diferente de barra ou formulário, ele vai trazer essa página não encontrada aqui. Então vamos mostrar agora um pouquinho como é que ficou a lógica, né, do controller. Então a gente tem aqui a rota se comunica com o nosso controller, que é esse cara aqui, e o nosso controller se comunica com o nosso model, que é o nosso esquema comentário. Então basicamente é isso aqui. Ele faz a requisição para o nosso get. O nosso CRUD ele poderia estar aqui, mas só o que está implementado é a função de criar comentário. Então aqui bem resumido, a gente pega essas informações de usuário, e-mail, password, comentário através do body da requisição, faz aqui a nossa instância do nosso banco de dados para poder acessar a nossa collection. Aqui nesse caso a collection é de comentários. E aí a gente faz uma pequena verificação aqui se esse usuário já existe. Então a gente verifica se o username ou o e-mail já existem, né? Se caso existir, ele vai plotar na tela essa informação aqui que o usuário, a informação que a gente está enviando não pode ser persistida porque já existe essa informação lá, né? Então pela nossa lógica aqui, ele não deixa inserir no banco, né? E aqui na linha 28 é o que a gente faz a conversão para hash do nosso password. Então ninguém guarda a senha 123 que o usuário digita, a gente guarda lá o hash. A gente usa essa biblioteca desse bcrypt aqui para poder conseguir fazer essa conversão. E finalmente a gente faz a instância do nosso objeto aqui. Você perceba que a interface é a mesma, essa e-comment, né? Então a gente pega essa aqui, são as informações que o usuário está mandando. E por último, a gente faz um await aqui na nossa collection, fazendo a inserção. Inserir que é essa nossa collection aqui. E aí ele vai dizer se ele conseguiu, né? Vai mostrar essa informação para o usuário, o comentário foi salvo com sucesso. Senão ele vai mostrar um erro. E aí essa aqui é nosso método post que usa, né? Que é a informação que o usuário está mandando. E aí agora a gente vai ver quem que responde na barra, que é para pegar o formulário. Nosso formulário está sendo renderizado de forma bem simples aqui. Um trecho de arquivo HTML que está sendo enviado
E aí dá para ver que a nossa action aqui faz o tratamento exatamente na barra formulário, que é essa segunda aqui na linha 7. Né? Então quando o usuário clica no botão enviar, esse cara é chamado e toda essa lógica aqui é aplicada de conexão com o banco e inserção do comentário. Na verdade, não conexão, é a instância. Né? A gente faz uma instância aqui do banco para poder acessar as collections e inserir a informação lá. Então, em resumo, é isso. Aqui assim ficou a nossa classe do modo dos comentários. Ficou bem simples, usando a biblioteca do MongoDB ao invés do Mongoose. E aí ele vai criar, né, com essa nomenclatura aqui que a gente inserir aqui, ele vai criar a nossa collection, que é exatamente essa informação aqui. Né, no caso aqui, o nosso banco de dados é o PardalDB, nosso cluster é o Pardal Cluster. Né, então a gente consegue acessar e ver as informações aqui, né, em tempo real. Como o professor não pediu para fazer um get dessas informações, precisaria visualizar no próprio MongoDB. Né, daria para fazer uma rota para buscar essas informações aqui e plotar, né, na interface do usuário. Mas, como não foi solicitado, dá para acompanhar o funcionamento por aqui. Então, acredito que é isso. Essa foi a atividade, né, que foi cobrada. E é isso. Valeu, até a próxima.